corretor! Bem-vindo em mais um Café ao Cubo. Bem-vindo, Castro. Estou te recebendo hoje com muita alegria. Fico feliz aí do nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. Acho que vai ser um papo bem proveitoso aí para todo mundo. Bom, antes de mais nada, quero pedir para vocês, quem está assistindo por YouTube, dá um joinha se gostar do nosso vídeo, se inscreve pro canal. Tem também no Spotify, é só seguir a gente. E toda novidade, todo evento, toda comunicação do Ao Cubo a gente faz sempre pelas nossas mídias sociais. Então vai aparecer aqui para vocês, seguem a gente para vocês acompanharem tudo. Só para vocês entenderem, quem não assistiu o nosso primeiro episódio, a gente tá com essa temporada do Café ao Cubo para trazer para você, corretor, um norte, né, dessa profissão tão legal que a gente tem. Então tem muito mito, tem muita verdade, tem muita coisa que a gente quer trazer para vocês aqui, por isso a gente está trazendo grandes profissionais. Obrigado. Hoje eu tenho certeza que todo mundo vai gostar do nosso papo. No primeiro episódio a gente teve o famoso corretor calça branca, a Andréia deu um show, contou tudo aqui pra gente do começo de carreira dela. E hoje eu tô com um corretor que tem nada mais, nada menos que 8 anos de mercado, é isso? Isso, 8 anos de mercado. Então, para fazer as devidas apresentações, que a gente tem os nossos corretores do Ao Cubo assistindo, que são corretores, alguns começaram já, outros já têm mais tempo de mercado, corretores que trabalham com parceria, e eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender. Do outro lado, 8 anos vou dizer, tá, minha opinião, melhor house e melhor incorporadora do Brasil. 8 anos de Cyrela. Desde o começo. Demais. Então, acho que a gente quis muito te trazer, deu certo, conseguimos, eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo. A pergunta primeira que todo mundo quer saber, um corretor que tem 8 anos de mercado, quanto esse corretor ganha por mês? Não responde, seguramos essa pergunta pro final do nosso vídeo, porque assim, não adianta ele falar quanto ele ganha, eu quero saber como tudo começou. Bom, olá, meu nome é Castro, trabalho na Cyrela desde 2012. Comecei nesse mercado por uma escolha minha, então eu já trabalhava com vendas desde os 18. Decidi, por opção, trabalhar com algo que me desse um rendimento um pouco maior. Quem tem esse tino comercial, que gosta dessa loucura... Não adianta fugir. Não, sempre ganhar mais, e eu decidi trabalhar com sonhos. Acho que eu tenho uma coisa em mim que é de realização, eu gosto de realizar. Então eu gosto de ver pessoas felizes e nada melhor do que vender o maior sonho de muitas famílias, que é apartamento. Então, em 2012 eu bati na portinha da Cyrela, entreguei meu currículo, passei por um processo seletivo que na época era muito concorrido, muito demorado. Mais que hoje? Mais do que hoje. O mercado estava em baixa, então foi um momento... Poucas vagas. Né? Poucas vagas, era um momento de crise, a empresa não estava em expansão. Trabalhei como corretor de 2012 até 2015, foi algo... 3 anos. 3 anos. Eu quero só abrir um parênteses agora, antes de você continuar. Tem muito corretor que hoje começou porque ele recebe uma ligação de alguém falando tem uma vaga de assistente comercial, assistente financeiro. Quando você vai lá, é a famosa pegadinha para virar corretor. Ganhos até 30 mil reais, exatamente. Depende só de você. Então, você escolheu a profissão, você foi lá e entregou. Eu fui lá, já estudei um pouco antes, entendia como que era a ideia de corretagem, de venda sob comissão, e fui eu que fui atrás, pedi essa vaga, muito feliz, foi a melhor escolha da minha vida. Trabalhei até 2015, na época a Cyrela, por exemplo, em 2012 nós não lançamos 2 produtos apenas. Você imagina uma construtora do tamanho da Cyrela lançando 2 produtos em São Paulo. Então, aprendi muito a trabalhar com remanescente, que era o que a gente tinha para trabalhar. E depois de 3 anos, em 2015, no comecinho de 2015, eu recebi um convite que no meio dessa caminhada aí de 3 anos eu percebi que era o que eu queria. Então em 3 anos eu recebi o convite para ser supervisor de vendas, que o mercado a gente conhece como GP, na Cyrela é chamado de supervisor de vendas. Então eu cuidava do projeto como um todo, desde o stand até a parte de vendas, então, do nascimento do projeto, lançamento até a manutenção do stand em si. Eu vou até... Vai me cortando. Vou te cortando, que é para o corretor ficar no mesmo contexto que a gente. Quando você vai para uma vaga de supervisor, que muitas incorporadoras chamam de GP, né, gerente de produto, é uma vaga mais voltada para a incorporadora do que para vendas em si. Então essa vaga, você me corrija se eu estiver errado, tinha fixo? Tinha fixo, eu tinha um salário fixo e ganhava sobre todas as vendas do projeto. Então,
Ele é incorporador, eu respondia como incorporadora, mas eu era o vínculo entre o corpo de vendas e o que pensava a construtora. O que precisa fazer, qual ação tomar de Exato, marketing, eu como é que toca o produto. Eu respondia para vendas para a incorporadora e passava para vendas o que a incorporadora queria. Então eu fazia esse vínculo. Fiquei nessa função até o fim de 2017. Em 2017 eu recebi uma promoção, aí também interno. Eu fui convidado a ser gestor comercial de um setor da Cyrela que chama Desenvolvimento Urbano. Esse setor ele cuida de condomínios como Alphaville, Tamboré. A Cyrela tem esse setor no interior. E o gestor comercial é quem toca os supervisores, né? Então mais ou menos você subiu um cargo. Eu era o responsável por toda a parte de vendas na cidade. Então, desde precificação de projeto até onde podia chegar, cuidava de marketing também. A diferença é que eu não tinha ninguém lá, eu respondia direto ao CEO da Cyrela e ao Efraim, que é o nosso diretor. Então, eu trabalhava direto com um setor exclusivo e isso foi bacana, um aprendizado muito grande. Olhando assim, de corretor para gestor, 5 anos, acho que você foi super rápido, né? Foi. Não é muito comum, é fora da curva, não é todo mundo que consegue ir de corretor e principalmente para esse lado comercial tão rápido. Às vezes a gente vê um corretor virando coordenador, virando um gerente, que é sempre o lado de vendas, né? E para o lado comercial em 5 anos, parabéns aí. Foi pro comercial, obrigado. E isso mudou muito minha concepção de mercado em si, porque eu falo que é como um iceberg. Quando você é corretor, você conhece a parte de cima ali do iceberg. Quando você vai para o comercial, você começa a conhecer as camadas de baixo. Não tem noção do que trabalho um produto dá, né? Exatamente. E é um conselho que eu sempre dou. Conheça mais. Tenha mais confiança, porque quanto mais você conhece, mais segurança você passa. Eu gosto muito de fazer analogia com a nossa profissão ao médico. Só um parênteses. Quando você vai ao médico e ele fala que você está com pedra na vesícula, você nunca questiona ele. Porque o especialista lá é ele, não você. Verdade. Eu acho que o nosso mercado é a mesma coisa. Então, quando um cliente inicia um atendimento ou entra num plantão nosso, nós temos o seu especialista ali. Está 100% preparado. 100%. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais isso agrega na venda. E a gente até falou isso no último vídeo, não é só conhecimento do produto, você precisa dominar a região também. Não adianta você saber tudo daquele prédio e o cliente falar, meu filho está no 8º ano, você sabe se tem ensino médio aqui perto? Exato. Então você tem região, você tem o mercado. Hoje a gente é um concorrente de mercado financeiro, você tem que ter uma noção se vale a pena o cliente antecipar um pagamento ou deixar o dinheiro dele aplicado onde ele aplica, você tem que ter uma noção um pouco maior. Voltando só para a história, em 2019, o ano passado, no março mais ou menos, eu optei por voltar para São Paulo e voltar para a origem, porque por análise de mercado eu percebi que eu perdi o melhor ano para vendas, até então tinha sido 2018, foi um ano para a Cyrela, foi um momento de retomada de mercado, então foi quando começou a mudar essa segmentação, que o mercado voltou a reaquecer, eu decidi voltar para a corretagem, voltar para São Paulo, então abri mão de carreira por um crescimento financeiro. Exatamente isso que eu ia falar. Você olhou mais o lado do dinheiro mesmo. Do dinheiro. Eu voltei porque, analisando números, lá eu tinha acesso aos números de vendas de São Paulo. Foi algo absurdo. A Cyrela lançou um projeto no Ibirapuera que vendeu em um fim de semana, 600 milhões de VGV. Então, aliás, a Cyrela vem acertando alguns lançamentos nessa linha, né? Acertamos. De zerar o 80% vendido na semana. Exato. Tem um histórico e eu voltei bem nesse momento. Quando eu voltei para São Paulo, nós tínhamos acabado de lançar o Atmosfera Brooklyn, sucesso, também tinha vendido 100%. E só foi esse modelo de readaptação, eu já conhecia o processo, eu já tenho uma coisa bem travada assim, dentro do meu planejamento, cronograma, que são os pilares do meu trabalho de dia a dia. Então, eu trabalho com planejamento, cronograma, execução, objetivo e foco, que são uns pilares que eu travo muito, assim. E só foi colocar em prática tudo aquilo que eu já conhecia. E assim, eu acho interessante, por exemplo, assim, a maioria das pessoas, às vezes, elas se preocupam muito com status, de falar, eu sou um gerente, sou um gestor, do que com dinheiro no bolso. Então, tem muita gente que prefere hoje não estar com ganhos tão altos e seguir nesse status, do que realmente pôr dinheiro no bolso. Porque a gente sabe,
No outro vídeo a gente comentou, você não vai entrar na corretagem e ganhar 30, 50 mil por mês, mas você pode ganhar isso em um mês. Pode. Você precisa só se preparar, ter um tempo de mercado que você vai atingir esses ganhos, que daqui a pouco a gente entra nisso. Então, a sua tomada de decisão foi puramente em cima de valor mesmo, né? De valor e de gosto. De gosto. Eu gosto de ser a ponta da lança ali. Você gosta de adrenalina? Gosto. Bauru foi muito bom para aprendizado, mas eu não tinha o volume que eu gosto de trabalho. Eu atendia 2, 3 clientes numa semana e eu gosto de estar na mesa, eu gosto de ser o realizador da coisa ali. Então foi uma opção minha muito pelo financeiro, mas também por atividade minha mesmo. Eu gosto de me sentir vivo na profissão. Saber se vai vender ou não, É né? isso. Tem algum peso de qualidade de vida nessa sua tomada de decisão? Todo. Em que sentido? Hoje eu consigo desenhar o meu cronograma de trabalho diário, por exemplo. Então, eu não preciso... Por exemplo, o corretor não precisa ser cobrado por trabalho. Então, você tem que ser cobrado por resultado. Nossa, repete, por favor. Repete essa frase que eu achei fantástica. Não se deve cobrar o corpo de venda por trabalho. Porque o trabalho ele pode ser feito de várias maneiras. Ele tem que ser cobrado por resultado. Por resultado. Então significa que você está vendendo o tanto que você precisa vender, você consegue remanejar sua agenda. Eu consigo remanejar meu horário. Eu tenho uma filha pequena, então eu optei por não trabalhar no primeiro período do dia, até por uma questão familiar, então eu fico com a minha filha. Todos os dias de manhã? Todos os dias de manhã. Legal. Menos aos fins de semana, porque daí a prioridade no fim de semana é 100% do meu cliente. Mas eu trabalho no pós-período da manhã e vai 9, 10 da noite, não tem problema, mas é o que eu optei, porque dentro desse período de tempo eu consigo ter um rendimento muito melhor do que se eu trabalhar como um CLT das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu tenho que entender muito o meu cliente. Então, o perfil de cliente que eu atendo, o perfil de cliente que eu capto, ele tem um período de resposta ali que é diferente de aquilo que eu gosto de falar assim, você tem diversas maneiras de captar um cliente. Então, você tem o porta a porta, ligação, e cada um desses clientes ele tem uma abordagem diferente. Você tem um horário para responder esse cara. O meu perfil para trabalhar. O meu perfil de trabalho, o meu perfil de cliente, não adianta nada eu mandar uma mensagem para ele 9, 10 horas da manhã. Você trabalha o ticket que eu trabalho com produtos de 1 a 2 milhões. Esse cliente que compra um apartamento desse, ou ele é gestor, ou ele é gerente. Esse período da manhã é onde ele mais está tarefado. Então não tem porquê. Não é a hora de contatar. Não é a hora de contatar ele. Então eu tenho essa coisa de... Lembra que eu disse de cronograma, planejamento? Sim. Eu tenho cronograma semanal, mensal, anual e muito diário. Qual hora que eu vou falar com esse cliente, o que eu vou falar para ele, o que é incisivo para ele naquele momento. Tá, então isso é outro assunto importante, porque assim, às vezes o corretor ele vai trabalhando do jeito que dá. Você é totalmente diferente, você tem o teu planejamento já regradinho, você executa aquilo. Exato. E vai sempre repetindo, ou óbvio, né? Precisou ajustar alguma coisa. Você tem seus ajustes, vai por perfil de região, você tem perfil de cliente, algumas coisas você se altera. Mas dentro do meu cronograma isso é bem travadinho. Então eu tenho um dia certo da semana para mandar mensagem para os meus clientes, eu tenho um dia certo para mandar o convite para eles, eu tenho o dia para fazer a manutenção deles, então é bem regrado. Tá. Um dia certo para falar com o cliente, um dia para mandar convite. Você já criou essa regrinha até para ajudar os nossos amigos aqui de até quantas vezes eu posso falar com o cliente na semana para não ficar muito cansativo? Isso vai muito do perfil de captação também, né? Por exemplo, você captou um cliente por telefone, não adianta você mandar 5 e-mails para esse cliente. Canal não é aquele. Você tem que seguir o canal que você captou. Eu tenho um cliente do online, por exemplo, é um cliente que eu captei através de um anúncio meu. Eu converso com ele 100% no online. Eu acredito que toda conversa ela tem que gerar algum conteúdo ou algum interesse. Então sim, eu tenho uma regra, minha regra é um primeiro contato informativo, um segundo de convite para alguma coisa. Tá, para uma ação no plantão. Exato, algum evento. Então, vou ter a abertura do meu decorado antes dessa semana, na terça, quarta-feira, quinta, aí dentro da minha estratégia eu defino o melhor dia, eu mando algum conteúdo para ele, então falo o que teve no plantão, qual que é o próximo passo. No fim de semana eu convido ele para o stand. Tá, para você ajudar mais o pessoal então, 2 vezes por semana você faz o contato, um com convite, um com conteúdo. Esse conteúdo ele precisa ser necessariamente do produto ou você pode falar, por exemplo, vai inaugurar tal shopping? Posso falar de qualquer coisa que agregue alguma coisa para ele, para não ser o chato. Tá. Eu acho que a gente tem que trocar essa figura do
corretor que liga para oferecer apartamento e virar um pouco a figura de... A ideia de acrescentar algo para o cliente. Certo. Você tem que gerar, igual eu disse do médico, analogia, você tem que gerar confiança que você está informando ele de coisas que são relevantes para a vida dele. Fazer um teste aí para você, corretor. Pega o teu WhatsApp, olha os teus clientes, pega um ou dois, dá uma olhada lá se tem muita pergunta seguida, por exemplo. Quer visitar o plantão no sábado às 14? Que tal o sábado às 14? Se só tiver essas perguntas de acordo com o nosso papo, teu caminho tá errado. Se esse cliente entrou para você num anúncio, por exemplo, ele vai procurar algum outro anúncio que vai responder às expectativas dele. Então, esse é o caminho que eu acredito, não que eu seja o dono da verdade. Tá, e aí além do planejamento, só para o corretor entender um pouco como é que é teu dia a dia. De manhã você não trabalha, aí à tarde você vai para o plantão, como é que é? Eu tenho, na verdade, um acordo com o pessoal da Cyrela. Eu gosto de trabalhar no nosso escritório. Tem muita gente que fala que não gosta de trabalhar na muvuca. Eu gosto disso, aquela sensação de vendas está ali incrustada em todo mundo. Então o ambiente para mim ele é muito relevante. Quando eu não vou para a Cyrela, eu vou para um plantão trabalhar também. Acho que isso é o bom da Cyrela, a gente tem infraestrutura em plantão também. Flexibilidade, né? Sim, eu posso ir lá só para trabalhar. Para entenderem, ele pode tanto ir para o plantão, receber ou atender chat, né? Sim. Mas hoje você gera muito... Você gera os seus próprios leads. Volume também. E eu tenho a possibilidade de trabalhar da minha casa também. Não gosto porque eu gosto mais do ambiente de vendas, porque a maneira que eu trabalho... Acredito que se você é regrado, se você trabalha com cronograma, com uma execução definida, você trabalha de onde você estiver. Aí é de escolha pessoal, eu tenho essa flexibilidade, mas pra mim eu não troco um escritório, um computador e uma xícara de um bom café. Mas eu trabalho durante a semana para agendamento e no fim de semana eu tenho ali as visitas. Quando há necessidade eu até faço uma escala ou outra, mas não sou um corretor plantonista, eu não me coloco como plantonista. Então você está totalmente ligado à incorporadora, vende só pela incorporadora, mas você faz o teu horário, praticamente isso. Eu faço o meu horário. E você faz o teu trabalho porque você dá resultado, vamos dizer assim. Exatamente. Já plagiando sua frase. A construtora pode me dar algumas coisas também, ele me dá infraestrutura de trabalho, me dá um back-office muito eficiente, então eu tenho todo o suporte da incorporadora, mas o meu trabalho em si é feito por mim. Tá. E aí eu queria que você contasse pro pessoal aí nesses 8 anos se teve alguma, não sei, alguma história, algum fato, alguma coisa legal que já aconteceu, ou desafiadora, um produto que você fez e deu certo. Acho que um caso do que a gente estava falando de 2, 3 dias, 2 contratos semanais. O ano passado nós lançamos um projeto em Perdizes e teve um cliente que aproximadamente 2 meses ele me respondeu num primeiro contato e não me respondeu mais. 2 meses, você diz? De tratativa com ele. Tá. Eu entrei em contato, ele entrou em contato comigo através de um anúncio meu, ele me respondeu algumas perguntas iniciais e depois nós não tivemos mais contatos. Eu mantive esse cronograma de informação, convite, informação, convite. Em um determinado convite ele apareceu no plantão, lembrou do meu nome. Sem te avisar? Sem me avisar. E foi importante o feedback dele, de falar, você não foi um corretor que me encheu, você não ficou me ligando, nada disso. Você sempre me manteve informado do momento do projeto. E quando ele foi no plantão, a primeira coisa que ele lembrou foi do meu nome, porque eu deixava ele foi um cliente que comprou um apartamento de um pouco mais de 2 milhões. Pouco? Caramba! Já faz a conta aí, gente. Um lead que você está enchendo muito a paciência dele ou que você deixa esquecido, porque isso acontece muito também. Acontece. O cliente interagiu, não respondeu mais, você esquece. Faz a conta. Eu perdi. Teve projeto nosso que eu trabalhei que na execução houve uma falha e teve investimento que eu percebi que eu peguei 15 mil reais e rasguei. E jogou fora. Joguei fora. Se você tem uma lacuna de não atendimento de um cliente que demanda esse atendimento primordial de informação e convite, se ele não falar com você, ele vai falar com outra pessoa. Pois é. Hoje a gente fala, você pegar as 2 maiores imobiliárias do mercado hoje que fazem plantões nossos, a gente tem mais de 3.500 corretores. Então, se você não tratar teu cliente bem, ele vai atrás de alguém que trata ele bem. Tá, e só para reforçar também desse ponto da tua história que você contou que é bem legal, se você não tivesse no plantão, você tinha tomado um FIP. Eu tinha tomado um FIP. Porque era um final de semana. Exatamente. Aí entra a questão que eu falo de trabalhar com estratégia. Se eu estou trabalhando um produto foco, eu trabalhei a semana inteira para ele, se eu abrir mão do meu trabalho durante todos os períodos da manhã, eu tenho que abrir mão da minha vida no fim de semana. Então, num plantão de fim de semana, eu tenho essa coisa de ser o primeiro a chegar e eu só vou sair de lá quando o plantão fechar. Para nós corretores que
trabalha aí com lançamento, imóvel de construtora, o final de semana é primordial. Não tem, é o dia que tem que parar, se abrir as suas coisas ali para fazer, e você vai executar no plantão, é ali onde você tem que estar. Até por isso, dentro do meu foco, eu nunca trabalho 2 produtos. Show de bola. Infelizmente, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando ele fala assim, eu não trabalho 2 produtos, significa que você está subindo anúncio de vários, mas o foco é naquele lançamento. É sempre um. E você trabalha tanto remanescente quanto lançamento? Trabalho tanto remanescente como lançamento. O remanescente você tem um volume um pouco menor, até pela demanda do lançamento. Hoje você tem um custo um pouco menor. O remanescente é mais gostoso porque é uma venda mais rápida, é uma venda que te dá uma rentabilidade maior. O lançamento você pega no volume, mas você tem algumas lacunas, né? Entre um lançamento e o próximo é o momento de eu trabalhar o remanescente. Então, terminei um lançamento agora na Vila Mariana, o meu próximo é daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Nessa lacuna eu foco 100% nos remanescentes. E agora também a gente olhando, por exemplo, o lançamento que a Cyrela vai ter em 2020, você não pode trabalhar todos, você vai ter que escolher. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher dentro do meu perfil de trabalho, de região. Eu chamo de pular. Qual lançamento eu pulo? Não dá para trabalhar todos por causa de cronograma. A Cyrela hoje tem um pipeline de 10 lançamentos. Imagina, não tem como. É um mês. É. Agora eu tenho 2 aberturas de stand esse fim de semana. Um em Perdiz e um no Brás. Eu não consigo trabalhar os 2. Mais uma dica aí para você dar pro pessoal. Se lança-se, como média, né, 1 por mês, quanto tempo antes você começa a trabalhar aquele produto que você quer focar? Então, aí vai muito do perfil de trabalho. Pro meu perfil de captação, eu gosto de trabalhar ali no máximo 1 mês antes. Tá? No mínimo 2 semanas também. Porque se eu trabalho muito antes, esse cara esfria, ele vai para concorrente, porque você ativa aquilo que está na cabeça dele de procurar apartamento. Se você não tem informações em 1, 2 meses, acabou. Ele vai atrás de outro. Do mesmo jeito que se você não atende bem teu cliente, ele vai para um outro corretor. Se você não informa bem ele de um produto, ele vai para outro produto. E no meu caso, como eu trabalho com uma construtora e só vendo dessa construtora, eu não posso me dar o luxo de despertar ele para o mercado. Entendi, não dá tempo, ele não pode respirar e olhar para outro. Não pode. Né? E eu não posso deixar muito em cima também, porque quando eu abro um meeting, por exemplo, eu tenho 3, 4 mil corretores trabalhando a mesma coisa que eu. Aí o valor do teu anúncio vai lá em cima. Triplica, a qualidade diminui. E se você trabalha com estratégia, você não precisa ter concorrente. E ó, você falou uma coisa legal, 2 semanas antes do lançamento, separa os anúncios. Muita gente tá fazendo o contrário, 2 semanas antes, começando o anúncio onde aí. ele começa, eu tô bebendo água limpa. Ótimo. Chegou na Se bem frente? que agora eu tenho 4 mil corretores fazendo a mesma coisa. 9 mil, tá? Só pra ajustar. Tá, desculpa. Não façam isso. Bom, a gente tá dando dica para vocês fazerem. Bom, quero mais uma perguntinha aí pra gente finalizar. Eu acho que a gente quer sempre ser o mais verdadeiro possível, então até já bati um papo com ele antes pra gente entender e passar a realidade para vocês. Então imagina que ele tem um know-how gigantesco, 8 anos de mercado, trabalhando bastante focado aí no online, mas a gente quer saber como é que isso dá de resultado, né? Como é que... Então, pra gente não abrir muito, expor muito a tua vida, vamos falar desse ano especificamente, de janeiro, desse ano, gente, que passou 70 dias, né? Nem isso, 65. Você já fez 2 lançamentos esse ano, é isso? Ou um lançamento? Eu fiz um lançamento, eu fiz a Atmosfera. O Atmosfera, ele tem um outro projeto no mesmo terreno, que era um stand que ficava próximo. Na verdade, o produto ficava próximo e o stand ficava no mesmo lugar. Que nós lançamos ele em dezembro do ano passado. Então, dentro do stand do Atmosfera, eu tinha um outro projeto de investimento. Vender os 2, tá? Fui dentro do que eu tinha planejado, deu o resultado que eu esperava. Então... Ele não vai abrir, eu abro para vocês. Vamos lá. Ele criou uma campanha, dessa campanha específica, não vou abrir o número de atendimentos, mas ele fez 4 vendas dessa campanha específica que você gastou R$2.000 em Facebook e Instagram, é isso? Facebook, Instagram, eu fiz o compilado, né? Facebook, Instagram, SMS, anúncio em outras plataformas. Foi uma campanha pequena, perto das campanhas que eu já fiz. Mas considerando que o ano estava curto, não dava para você? O ano estava curto, janeiro, eu tenho filho. Dezembro você tirou férias, que eu sei. Tirei, fui curtir o Caribe, mas voltei sobrecarregado. Janeiro é complicado, então tive que fazer um investimento de retorno rápido. Deu certo, eu vendi um pouco mais de 2,5 milhões. É um resultado bom. Vou fazer a conta aqui, então vamos lá. R$2.000 gerou X leads para se vender 4 unidades com um VGV geral de 2.600.000, que dá, eu falo, 50 mil de comissão, 52 mil de comissão aproximadamente. Por aí. Em 2 meses.
2 meses. Óbvio, isso não é regra. Pode ser, eu espero que isso aconteça, que tua média, Tomara que seja tua a média regra. de 2020 seja até um pouco acima. 50 meses tá Mas ótimo. pode acontecer de em um mês ou outro o valor diminuir. O que importa é, como é que é a tua regrinha? Planejamento, cronograma execução. e execução. E por último, a resiliência, porque você vai errar. A gente conversou, bateu um papo antes. Eu errei também o ano passado. Em dezembro eu cometi um erro meu. O importante não é só errar, é entender onde você errou e não repetir isso. É um pouco de resiliência, voltar ao seu estado natural e continuar fazendo ali com ímpeto que você gosta. Olha que papo, hein? Quando o papo é bom, vai rápido. Foi ótimo, ótimo. Excelente. Vamos brindar só pra gente finalizar aqui. Cheers. Ó, A 2020. superando para todo mundo. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu amei, tenho certeza que todo mundo vai amar. Foi super válido. Conte comigo sempre que tiver a oportunidade de um bate-papo. Quem sabe daqui a um ano você volta para contar como é que foi o ano de 2020 Ótimo. pra gente. Combinado. Né? Por mim já tá marcado. Tá marcado? Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Fechou. Bom, corretor, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista. Se prepara para o próximo, que também tá incrível. Curtam as nossas redes sociais, sigam a gente. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.